Oitavo dia seguido da saga dos 300 exercícios. Isso mesmo, hoje eu vou resolver mais 10 exercícios de direito notarial e registral. Para você que não me conhece, eu sou Paulo Machado, advogado, professor de direito constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador desse programa aqui, Tropa da Aprovação. Vamos lá? Hoje eu já estou no oitavo dia de 30. Isso mesmo, tem 70 exercícios antes dos que eu vou fazer hoje para você se divertir e passar no concurso dos seus sonhos. E segue comigo porque amanhã tem mais. Querido, se liga no movimento. Questão 71 de 300, a questão número 1 de hoje é sobre tabelionato de protesto, então você tem que ficar ligado na Lei 9492 de 97. Beleza? Seguinte, aos tabeliões de protesto de títulos, compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida para prova do descumprimento da obrigação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, basta ler o artigo 1º da Lei 9492 de 97, exatamente para isso que serve. Aos tabeliões de protesto compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida. Lembre-se que nós temos falado durante a saga dos 300 que o prazo para protocolização pelo tabelião de protesto é de 24 horas, perfeito? E é o seguinte, querido, e é para a prova do descumprimento de obrigação? Sem dúvida. Quando você protesta um cheque, quando você protesta uma nota promissória ou outro documento de dívida, o que você quer? Você quer comprovar que foi descumprida determinada obrigação. Alguém prometeu pagar a você e não o fez. Perfeito? Então é para a prova do descumprimento de obrigação, sim, nos termos do artigo 1º da Lei 9492 de 97. Vamos para a questão 72 de 300, questão número 2 de hoje. Aos tabeliões de protesto de título, compete privativamente averbar o cancelamento do protesto. Aos tabeliões de protesto de título, compete privativamente averbar o cancelamento do protesto. Averbar o cancelamento do protesto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ok? Verdadeira. Lembrando que essas duas primeiras questões foram cobradas na prova de tabelião do Maranhão. Mas eu quero fazer uma observação aqui em relação a essa questão. Porque o artigo 26, parágrafo 5º diz assim, da Lei 9492. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos, pode ser tabelião titular ou substituto, ou por escrevente autorizado. Então, cuidado que ele disse aqui, aos tabeliões de protesto compete privativamente averbar o cancelamento do protesto. O que ele quer dizer, e por isso a questão foi considerada como correta, é que é só o tabelião de protesto e não o tabelião de notas e não o registrador civil ou o registrador de imóveis poderá fazer isso. Agora, lá no tabelião de protesto pode ser o titular, pode ser o substituto ou ainda pode ser um escrevente que recebeu autorização para tanto. Perfeito? Então, resolvi a questão aí, mas fiz essa observação para você ficar ligadinho no que diz o artigo 26, parágrafo 5º. E vamos embora! Se você estiver gostando, aperta o botão do curtir e não esqueça de inscrever aqui embaixo no YouTube a saga dos 300. Beleza, galera? E se você não for aqui do Distrito Federal, escreve aqui embaixo para mim, ou a galera do DF também, né? Escreve de onde você está assistindo esses vídeos, escreve aqui para mim. Seguinte, galera. Eu vou agora para a questão número 73 de 300, que é a seguinte. Questão sobre Lei 8935 de 94. Nós estamos resolvendo durante a saga dos 300, principalmente questões de 6015, de 8935 e de 9492. Mas está rolando algumas outras também. Se liga. Os notários, essas foram cobradas também na prova tabelião do Maranhão, prova feita pela IESES. Os notários e oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sobre o regime da legislação do trabalho. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima, pessoal. Questão 73, verdadeiríssima. Artigo 20 da 8935 é exatamente isso aqui, Para o desempenho de suas funções ele pode contratar escreventes e dentro desses escreventes ele vai escolher os substitutos e vai contratar auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada e sob regime da legislação do trabalho. Beleza?
Questão verdadeiríssima. Então vamos para a próxima, questão 74 de 300 é o número 4 de hoje. Ó, questão 74, também prova tabelião do Maranhão. Os notários e oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos e os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. E aí, galera, questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º. Os notários e oficiais de registro, eu quero que você fique presente para isso, eles encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Sim, perfeito. Ó, juízo competente, o juiz lá da vara de registros públicos, ele precisa ficar sabendo quem são os tabeliães substitutos. E os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Se ligou no movimento? Então é o artigo 20, parágrafo 2º, na questão 74 de 300. Vamos agora para a questão 75 de 300, questão número 5 de hoje. Diz assim, ó: o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Até aqui, verdadeiro ou falso? Não terminou ainda não, mas até aqui, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, da responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos seus serviços. E aí? Inclusive no que diz respeito à despesa de custeio, investimento, pessoal, cabendo estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição? Perfeito. Artigo 21 da Lei 8935 de 1994. Beleza? Questão, ó, que reproduziu, diga de passagem, o artigo 21 da Lei 8935. Anota aí, porque pode ser a questão que vai decidir a primeira colocação na sua vida. Perfeito. Questão 76 de 300, vem comigo! Questão 76 de 300 é a seguinte. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Questão verdadeira ou falsa? Em cada serviço vai ter tanto substitutos, escreventes e auxiliares quanto forem necessários, a critério da Corregedoria do TJ. Verdadeiro ou falso? Falso! Por que falso, Paulo? Ué, falso porque isso é a critério do tabelião, isso é a critério do registrador. Até porque nós acabamos de falar que o artigo 21 diz que a responsabilidade pelo gerenciamento financeiro é exclusiva do tabelião titular, inclusive com despesa de custeio, investimento e pessoal. Então, se ele é responsável pela P toda, então naturalmente tem que ficar a critério dele quantos serão contratados. Perfeito? Então, anote aí, porque isso está lá no artigo 20, parágrafo 1º. Essa foi a questão 76 de 300. Eu vou agora para a questão 77. E se você estiver gostando, não esqueça de apertar com força o botão do curtir, o botão do gostar. E não esqueça de dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Questão 77. Questão 77 é a seguinte. Olha que questão boa, que envolve lá o artigo 36, parágrafo 1º da 8935, que fala sobre afastamento ou não do titular da serventia, com possibilidade de afastamento do seu substituto. Seguinte, olha só. A cabeça da questão, para analisar duas, ela dizia o seguinte: tabelião do Maranhão. Os notários e oficiais de registro estão sujeitos às infrações disciplinares e penalidades previstas na Lei 8935. E quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final e designará interventor. Beleza? Isso é uma afirmação, não é a questão ainda. Com fundamento nessa assertiva, responda duas questões, a questão 77 e a 78.
Beleza? Qualquer coisa volta o vídeo aí. No caso de afastamento, agora já é para você julgar. No caso de afastamento do titular de serviço, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente dos serviços, para os serviços. Verdadeiro ou falso? Questão? E aí? Estou esperando a sua resposta. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira, pessoal. Questão verdadeira. É exatamente isso. No caso de afastamento do titular do serviço, o cara passou no concurso, só que fez merda. Aí o cara foi afastado. O juiz competente vai designar interventor para responder pela serventia. Beleza. Quando houver isso aqui, ó. Quando o substituto também for acusado das faltas, o substituto também estava fazendo merda. Ou então quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Olha, o cara não está envolvido, mas é possível que esteja, então vamos afastar todo mundo e vamos designar o interventor. É nessas situações, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º da Lei 89/35 de 94, que você basicamente só aprende aqui comigo na saga dos 300. Querido, questão número 78 de 300 é a seguinte. Durante o período de afastamento, o titular perceberá 1/3 da renda líquida da serventia. O restante será depositado em conta bancária especial com correção monetária. E aí? Durante o afastamento, o titular receberá 1/3 da renda líquida da serventia. O cara está suspeito de praticar fraude, isso, aquilo, outro, foi afastado e foi designado interventor. Durante o afastamento, me diga aí, ele vai receber 1/3? Sim ou não? Juan, me diga aí. Meu filho está assistindo aqui. Vai receber 1/3, a metade? Galerinha, ele vai receber a metade, não 1/3. A questão 78 tá errada, tá? A questão 78, cobrada da prova do tabelião do Maranhão, tá errada. Ele vai receber a metade. Então o cartório do cara tá dando R$1 milhão. Ele vai receber 500 mil durante o período do afastamento. Aí a outra metade vai ser depositada numa conta especial. Aí é o seguinte, quando chegar no final da apuração, se o cara for absolvido, o titular da serventia, ele recebe essa outra metade, beleza? Agora, se ele for condenado, aí esse montante vai todo para quem funcionou, quem trabalhou como interventor. Então o interventor vai torcer para o titular se lascar, né? Para que ele possa receber essa metade que for sendo depositada a cada mês que ele ficar ali durante o afastamento. Beleza? Então vamos embora. Vamos para a questão 79, penúltima de hoje. Seguinte, questão 79 é assim, prova do tabelião do Maranhão também. Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais da administração pública, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. E aí, questão verdadeira ou falsa? Só lembrar do artigo 3º da Lei 89/35 de 94. Fala pra mim. Notário ou tabelião, ó, o cara pode ser chamado tabelião ou de notário, beleza? Não é otário não, notário. O cara pode ser chamado de oficial ou de registrador, até aí tá certo. São profissionais da administração pública, errado. O artigo 3º da 89/35 vai falar que eles são profissionais do direito. Profissionais do direito, não profissionais da administração pública, até porque eles são particulares no exercício de atribuição do poder público, no máximo vão ser considerados aí particulares em colaboração com o poder público. Então, quando ele diz são profissionais da administração pública, ele deixou a questão errada. O resto está certo. Quando ele diz que eles são dotados de fé pública, que é delegado no exercício da atividade notarial e de registro, essa parte está correta, mas ele errou quando ele disse profissionais da administração pública, são profissionais do direito. Beleza, galera? Então vamos para a questão final a questão final de hoje. A questão 80, meus amigos. Em apenas 8 dias, 80 questões. Questão 80 do desafio, queridão.
Queridão, merece uma curtida ou não merece esse desafio? Merece você escrever aqui embaixo a saga dos 300 ou não merece? Então tô esperando. Beleza. Ó, a questão 80 de 300, questão número 10 de hoje é: os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado, em dias e horários convenientes ao atendimento ao público e de acordo com as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Questão verdadeira ou questão falsa? Responde para mim aí na sua casa. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Pense aí. Pessoal, olha só, questão falsa. Por que falsa? Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado. Até aqui está correto. Em dias e horários convenientes ao atendimento ao público. Aqui está errado. Segundo o artigo 4º da 8935. Em dias e horários fixados pelo juízo competente. Em dias e horários fixados pelo juízo competente. De acordo com as peculiaridades locais, está certo. Em local de fácil acesso ao público, está certo. Que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos, está certo. Se ligou no movimento? Então o erro era só esse, porque quem fixa o horário é o juiz competente, atendidos as peculiaridades locais, segundo o artigo 4º da lei 8935. Ô galera, terminou o desafio de hoje, mas amanhã tem mais. Amanhã eu volto com mais 10 questões fresquinhas de direito notarial e registral. Queridão, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você quiser receber esses vídeos todos os dias, basta você se cadastrar num link que vai aparecer aqui na descrição, no YouTube. Vai estar ali, Professor Paulo Machado /captura. Cadastra seu e-mail lá, é rapidinho, 10 segundinhos. Você cadastra e aí o nosso pessoal do suporte da informática vai enviar para você todos os meus esquemas, todos os meus exercícios, desafio da saga, beleza? Ó, e não esquece de se inscrever no meu canal aqui do YouTube e ativar as notificações para que você possa receber todo santo dia esses vídeos que eu gravo por aqui. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã.